Eu sou Paulo Nogueira Batista e queria hoje conversar um pouco com vocês sobre o quadro político que sai das eleições municipais de 2020 no Brasil. A análise não é tão simples de se fazer, como sempre, há muito ruído ideológico, ruído político, é inevitável que haja, e é preciso separar o trigo do joio. Eu vou procurar ser o mais isento possível, dialogando sobretudo com aqueles meus ouvintes que simpatizam com a centro-esquerda. Como se saíram os três grandes campos políticos nessa eleição? Quais são esses três grandes campos? A extrema-direita bolsonarista, a direita tradicional e a centro-esquerda. Esses três campos são muito heterogêneos, mas têm alguns traços comuns que permitem agrupá-los dessa maneira. Né? Então vamos começar pelo bolsonarismo. Eu creio que ficou claro que o bolsonarismo teve uma derrota significativa. Não diria uma derrota acachapante, mas a maior parte dos candidatos que foram endossados pelo presidente não saíram bem. A derrota no Rio de Janeiro do Crivella, apoiado por Bolsonaro, apoiado pelas forças evangélicas, a derrota acachapante, aí sim, do candidato Crivella, que é prefeito, que se candidatava à reeleição, derrotado por Paes, uma figura digamos, da direita tradicional, ou talvez um pouco do centro. Né? Então aí você teve uma derrota clara do bolsonarismo e também em várias outras situações em que Bolsonaro veio a público apoiar determinado candidato. Os partidos que são bolsonaristas raiz, digamos assim, continuaram pequenos. Alguns até progrediram, mas o quadro geral é não digo de derrota fragorosa, repito, da extrema-direita e de Bolsonaro, mas fica claro que a eleição de 2020 foi muito diferente da eleição de 2018, que foi marcada não só pela vitória de Bolsonaro, mas como por uma onda bolsonarista que se manifestou em vários estados, em várias vitórias surpreendentes de nomes relativamente desconhecidos associados ao ideário da extrema-direita. Então, em primeiro lugar, isso, extrema-direita em declínio. Em segundo lugar, a direita tradicional. Aí o quadro é misto. Você tem, claro, o único vencedor, claro, eu diria, dessa eleição foi o Centrão, os partidos do Centrão, amalgamados, sem ideologia, super oportunista, conservador, mas sem ideologia clara, que trabalha com quem oferece as melhores oportunidades. Se é Lula, é Lula. Se é Bolsonaro, é Bolsonaro. Se é Temer, é Temer. Esse conjunto de partidos saiu bem nessa eleição. Mas outros partidos da direita tradicional, inclusive dois deles que tiveram papel central no golpe de 2016, sofreram uma derrota significativa, PMDB e PSDB. O PSDB, apesar da vitória importante em São Paulo, de Covas, declinou de uma maneira geral no país inteiro. O PMDB continua forte, mas também. Já o PSDB caminha cada vez mais, já em 2018, agora de novo em 2020, para uma posição de relevância. Os partidos do Centrão, DEM, Podemos, PP e vários outros, mostram uma resiliência bastante clara, né? Mostram que capacidade de avançar. Você pode dizer, então o Bolsonaro ganhou, porque partidos da base do governo, o chamado Centrão, DEM notadamente, PP, tiveram resultados muito expressivos. Sim, mas não é o bolsonarismo raiz, é o bolsonarismo de ocasião que teve resultados positivos. E a nossa centro-esquerda? Bom, a nossa centro-esquerda, ela não se saiu muito bem, também não teve uma derrota cachapante, mas partidos importantes como PT e PDT sofreram declínios. É verdade que o PSOL cresceu, mas cresceu a partir de um patamar muito pequeno e continua sendo um partido de pouca importância. Então a centro-esquerda teve resultados mistos, eu diria, mais para negativos nessa eleição, e um certo retrocesso é a marca do que aconteceu também na centro-esquerda. Daí não segue que se possa dizer, como se tem tentado dizer na mídia. Você veja o seguinte, a mídia corporativa brasileira é um bloco que politicamente se expressa como bloco nos partidos da direita tradicional. Eles estão querendo vender a ideia de que os dois extremos, que a polarização entre extremos foi anulada nessa eleição. Não foi porque, em primeiro lugar, porque a polarização não existe tal como desenhada pelo discurso econômico político tradicional. Não existe. O que nós temos no Brasil não é uma polarização entre extrema esquerda e extrema direita. Não. Nós temos uma polarização política assimétrica, num duplo sentido, no sentido de que a extrema-direita de um lado tem como outro lado não a extrema-esquerda, que não existe politicamente no Brasil, mas uma centro-esquerda relativamente moderada. E não existe propriamente um centro forte.
O centro político é muito... Existe o centrão, mas isso não é centro no sentido tradicional da palavra, um centro ideológico. O centro, digamos, o posicionamento entre os extremos se expressa por muito pouco, em muitos poucos políticos relevantes. Talvez Paes, que venceu no Rio de Janeiro, sejam uma exceção. Então, esse é um mito. Não houve o fim da polarização, continua a existir uma extrema-direita significativa e uma centro-esquerda importante. E o centro continua sem ter uma existência clara no Brasil, apesar da vitória do centrão, que, como eu disse, não é centro no sentido próprio do termo, né? Então, o que se pode dizer daqui para frente? Não tenho tempo nesse comentário de falar também das estratégias possíveis para nós, centro-esquerda, diante desse resultado, pensando em 2022. Mas uma coisa é clara, continua a haver o quadro básico que existia antes da eleição. Um Bolsonaro que chega provavelmente à eleição competitivo, com chance de ir para o segundo turno, uma direita tradicional que se fortaleceu nessa eleição, especialmente o componente centrão dessa direita tradicional, e uma centro-esquerda que continua competitiva, vai continuar competitiva. O desafio da centro-esquerda é fugir, como já foi dito por alguns analistas políticos e líderes políticos, é fugir do risco de um segundo turno em 2022 entre Bolsonaro e um representante da direita tradicional.